Eu investi nas ações da Vale há 17 anos atrás. Naquela época, cada ação custava ali, ó, R$12, R$11,99. E eu tô aqui hoje para te dizer o que é que aconteceu de lá para cá, quanto ela pagou de dividendos e ainda mais do que isso. Vale a pena investir nas ações da Vale 3 nesse momento? Antes da gente começar o conteúdo, me fala aqui embaixo, você investe nas ações da Vale? E se não, qual é a ação mais antiga que você tem na sua carteira que você comprou lá no começo como investidor? E antes do vídeo começar, de fato, aqui um disclaimer muito importante. Tudo isso que a gente vai falar aqui é fruto de uma simulação e se 17 anos atrás a gente tivesse pego ali R$100 mil e investido nas ações da Vale 3, o que é que teria acontecido nesse período e quanto de dividendos ela teria pago? Eu quero que vocês entendam de verdade o poder do longo prazo quando a gente investe numa ação de dividendos. Até porque a gente vai usar um valor de R$100 mil e muita gente vai dizer, puxa Felipe, mas como é que você vai colocar R$100 mil, um dinheirão ali em uma ação só? E essa é uma pergunta muito digna, já que você concentrar seu capital numa ação só é uma coisa muito imprudente. Como eu sempre falo aqui para vocês, nas estratégias do Clube do Valor, na estratégia máquina de dividendos aqui do canal, a gente sempre compra as 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa. E eu vou te falar mais sobre isso ao longo desse vídeo. E ainda pode ser que alguém fale, putz Felipe, mas eu não tenho R$100 mil ainda para investir em ações. Ou Felipe, eu tenho muito mais, eu tenho R$1 milhão ali em 10 ações, são R$100 mil para cada um. E o fato é que de R$100 mil é muito fácil você fazer a conta. Se você tivesse R$10 mil investidos, é só dividir todo o resultado que a gente vai ter aqui no vídeo de hoje por 10. Ou se você tivesse R$1 milhão investido nas ações, é só multiplicar todo o resultado por 10 também. Dito isso, vamos para o vídeo e antes da gente olhar para a simulação de fato, vamos olhar para quem é a empresa Vale do Rio Doce, antes de tudo, que é a coisa mais importante. A Vale, certeza que você conhece, é uma mineradora brasileira gigantesca, presente em mais de 20 países do mundo todo, como você consegue ver nesse mapa aqui. E ela surgiu aqui no Brasil lá em 1942, ainda como Companhia Vale do Rio Doce na época. E ela foi privatizada ali em 1997, pouco depois da sua criação. E muita gente conhece a Vale como produtora de minério de ferro, só que hoje ela é muito forte no setor de logística também. Hoje a Vale tem linhas de trem ali, linhas ferroviárias para transportar tanto passageiro quanto carga. E é interessante a gente entender o que é que faz uma mineradora também. Basicamente, ela aplica vários processos industriais para pegar o minério de ferro, que é a produção bruta, o ferro bruto ali, e depois ela trabalha naquele ferro até transformar em minério de ferro, que é uma liga metálica mais bem trabalhada. E esse minério de ferro mais bem trabalhado vira coisas que você conhece no seu dia a dia, como o aço presente na construção de casas, de prédios, a fabricação de carros, a fabricação de eletrodomésticos, tudo isso vai ali um pouco de minério de ferro. E além do minério de ferro, a Vale também é uma das maiores produtoras de níquel e de manganês do mercado. Esse último, o manganês, ele está presente ali em pilhas, em panelas, em tintas e em muitos outros objetos. E aí, se a gente vai olhar as últimas notícias que saíram da Vale nesses últimos tempos, o que a gente vê é uma queda expressiva, afetando inclusive o índice Bovespa ali pela Vale. Afinal de contas, se a gente olhar para os últimos 6 meses, a cotação da empresa já caiu mais de 26% ali. Isso atrapalhou tanto a última alta do Ibovespa que a gente estaria passando de 131 mil pontos se não fosse essa queda aqui da Vale específica. E isso só acontece porque a empresa Vale tem um peso muito grande dentro do índice Bovespa, como a gente consegue ver nessa imagem. Já são mais de 13% somente dessa empresa no índice. Então, se ela sobe, o índice tende a subir, se ela cai, o índice tende a cair muito. E aí, visto esse monte de quedas, a dificuldade que o minério de ferro tem passado no último ano, as opiniões começam a ficar divergentes. Tem gente falando que vem um dividendo extraordinário pela Vale nos próximos meses, mas tem gente falando que o primeiro TRI de 2023 decepcionou muito em resultados e talvez não faça mais tanto sentido investir nela assim. E cada uma dessas é uma narrativa diferente. E aí, por isso que fica a pergunta, putz, mas como é que eu faço para descobrir se faz sentido investir na Vale agora? Principalmente para quem foca em recebimento de dividendos. Será que essa queda toda é uma oportunidade ou é uma cilada ali dentro da empresa? Vamos olhar para isso agora e como eu gosto de olhar para dividendos, vamos usar a planilha inteligente de seleção de ações que a gente criou aqui junto com o time do Clube do Valor para olhar como é que estão as ações da Vale nos últimos tempos. Se a gente digita aqui o ticker da empresa, a gente vai ver o preço sobre lucro que está ali abaixo de 4, que está mostrando um patamar baixo pela empresa, e o dividend yield ali acima de 8% nos últimos 12 meses, que é um valor bem aceitável. Inclusive, para quem não sabe, a Vale 3 e a BRAP 4 são praticamente a mesma empresa, uma vez que a Bradespar, que é as ações de código BRAP4, são uma holding do Banco Bradesco, que hoje basicamente tem somente as ações da Vale ali dentro do guarda-chuva da holding. Então, por mais que a gente veja um dividend yield maior na BRAP4, ali de quase 13% nos últimos 12 meses, a tendência é que a gente veja esses dois números convergirem muito para a BRAP4 e para a Vale 3. Inclusive, se a gente vai olhar a cotação das duas empresas lado a lado, a gente vê elas bem paralelas ali. O legal dessa planilha é que você consegue comparar ainda com outras empresas de dividendos no mercado. Se a gente joga uma TAE11 aqui, por exemplo, a gente vê o dividendo das três, a TAE11 aqui abaixo de 11, um pouco menor do que a BRAP 3, um pouco acima da Vale 3 também. Além disso, são várias outras métricas que a gente consegue usar aqui. Nessa outra aba aqui da planilha, a gente consegue ver quais foram as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses, na bolsa inteira.
Primeiro lugar isolado aqui é a Petrobras, mas a gente vê em nono lugar aqui a Abrap4 com quase 13% de dividend yield no último ano também. Inclusive essa planilha ela é atualizada automaticamente pelo nosso time de gestão aqui do Clube do Valor, foi desenvolvido por nós, mas você também pode ter acesso para te ajudar na tua análise de ações especificamente. Tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo para baixar essa tua planilha, fazer uma cópia aí para você ter acesso gratuito. E aí, dito isso, você pode perguntar: putz, Felipe, mas você vai olhar somente para o dividendo pago nos últimos 12 meses, que é o que essa planilha mostra? E na verdade não. Se você me acompanha aqui já faz um tempo, você conhece a estratégia máquina de dividendos que eu criei junto com o time do Clube do Valor. E nela a gente se preocupa sempre com 3 critérios muito claros. Primeiro é a liquidez de cada uma das ações. Segundo, a constância de pagamentos de dividendos todos os anos pelas empresas. E por último, qual é o dividendo médio que ela pagou nos últimos 36 meses. Então não são só 12 meses, na verdade são 3 anos de média de dividendos. E investir com essa estratégia deu um resultado muito forte, uma vez que, se a gente olha para esse resultado aqui, nos últimos 25 anos, a estratégia ficou muito acima do Ibovespa. Inclusive, lá em 2017, a Abrap4 era uma das entrantes da estratégia máquina de dividendos, a gente consegue ver isso por esse print. Junto com a Ferbasa ali, com a Telefônica, que é a Vivt4, e esses 10 códigos que estão aqui do lado esquerdo era a estratégia máquina de dividendos no ano de 2017. Que, por falar nele, 2017 foi um ano incrível para a estratégia, onde o retorno foi de quase 56% de rentabilidade ali para quem investiu com a máquina de dividendos. E aí depois a Abrap saiu da estratégia, em 2022 ela voltou novamente a estar ali dentro da máquina de dividendos, junto com a entrada do Banrisul e da Copel. Isso tudo foi um levantamento que eu fiz do histórico da estratégia aqui para os clientes de consultoria do Clube do Valor. E aí, se a gente olha nesse momento, o que está acontecendo é que a Vale está atualmente na terceira colocação do ranking máquina de dividendos, com uma média de dividendos ali em mais de 13% de média nos últimos 3 anos. O que mostra para mim claramente que sim, faz sentido pensar em comprar a Vale 3 nesse momento pela estratégia de dividendos. Agora, você só está vendo a Vale nesse vídeo. Se você quiser saber outras 7 ações que estão atualmente nesse mês aí dentro do ranking máquina de dividendos, independente de quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, eu vou deixar um e-book que te explica detalhes de como a estratégia máquina de dividendos foi criada e lá no fim as 7 ações gratuitamente para você ter acesso, você começar a pensar se faz sentido aplicar essa estratégia ou não. Tudo que você precisa fazer é clicar no segundo link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ter acesso a esse e-book gratuitamente. E aí vamos agora olhar para quanto foi que teve de dividendos quem investiu há 17 anos 100 mil reais na Vale 3. Imagina que ali em julho de 2006 a ação estava custando algo muito próximo a 12 reais. Isso aqui já é descontando o pagamento de dividendos. Então se você for olhar essa cotação da mesma data no Google, você vai ver um número diferente, porque aqui eu considero o pagamento de dividendos. Dito isso, se você investiu ali naquela época 100 mil reais, pagando mais ou menos 12 reais por ação, você conseguiu comprar 8.333 ações da Vale 3. E o que a gente vê é que no momento que eu gravo esse vídeo aqui, a Vale está custando ali quase 72 reais, R$ 71,76. Foram 500% de rentabilidade, já considerando reinvestimento dos dividendos nesse tempo. É que nem você pegar o seu capital e multiplicar por quase 6 vezes. Dito isso, os 100 mil reais vezes 5,98 viraram ali 598 mil reais do investidor. E aí se a gente for olhar o que é que a empresa pagou de dividendos de 2007 até hoje, segundo esse gráfico que está aí na tela para vocês, a gente vê uma soma de R$ 44,54 em 17 anos de dividendos pagos. Ou seja, para o cara que adquiriu ali as 8.333 ações e recebeu R$ 44,54 de dividendos, esse investidor recebeu ao longo de 17 anos R$ 371.151 somente em dividendos ali da Vale. Isso quer dizer 4 vezes quase o valor que ele investiu lá no começo, só em dividendos. 370 mil reais, investindo 100 mil lá atrás. Mas aí beleza, imagina agora que a gente olha para os últimos 12 meses e a gente vê que a Vale distribuiu ali R$ 5,69 por ação em dividendos. O cara que pagou 12 reais na Vale lá atrás e recebeu esses R$ 5,69 hoje em dividendos, ele tá com uma métrica de dividend on cost de 47%. Isso aqui quer dizer que, referente ao valor que ele pagou há 17 anos atrás pela empresa, hoje ele recebe só de dividendos 47% ao ano, que foi o que foi ali nos últimos 12 meses, de rentabilidade em dividendos. E aí, se você tinha dúvida se investir numa estratégia de dividendos traz retorno ou não, eu acredito que esse vídeo vai mostrar toda a realidade para você. E lembra que nesse meio período, 17 anos, a Vale passou por governo A, governo B, crise política no Brasil, crise inclusive na própria empresa Vale, e ainda assim o retorno com os dividendos foi gigante. E para te lembrar que nunca é prudente investir em uma ação só, eu vou te deixar aqui, lembra de baixar o e-book com as 7 ações de dividendos para você baixar gratuitamente. E se teve alguma informação que fez sentido aqui nesse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.